Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando no final deste vídeo, não saia. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor pela sua vida, casa, família. Deus tem um milagre para contemplar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Prefiro não dizer meu nome, nem o da pessoa envolvida. Só posso dizer que o que vivi foi uma mistura de honra e medo. Trabalho como faxineira há muitos anos. Já limpei casas de gente simples e também de gente famosa. Mas nunca mesmo imaginei trabalhar para uma cantora tão conhecida, que eu já admirava desde o início de sua carreira. Lembro bem do dia que fui chamada para entrevista. A secretária dela me ligou dizendo que tinham visto meu currículo e que a cantora precisava de alguém de confiança, discreta, organizada. Fiquei tremendo. Passei perfume, arrumei o cabelo, coloquei minha melhor roupa, uma blusa de viscose e uma calça preta, e fui. O segurança me tratou com simpatia e me mandou seguir. Quando cheguei, vi uma mansão com jardim enorme, piscina e uns carros caros na garagem. Mas o que me impressionou mesmo foi o clima da casa. Parecia leve, viva, cheia de energia boa. Quem me recebeu foi a governanta, uma senhora que já trabalhava ali há um tempo. Me mostrou os cômodos, explicou a rotina e no fim disse: ela faz questão de conhecer pessoalmente cada pessoa que entra aqui. Se prepare, ela vai te chamar. Minutos depois ela apareceu e eu gelei. Era a minha cantora preferida, de perto, sorrindo para mim, com aquele jeitinho simples que ninguém esperava de alguém tão famosa. Usava short jeans, camiseta larga e chinelo de dedo. Falou comigo como se já me conhecesse. Você que é a moça nova? Sou sim, dona. Me embolei no nome, nem consegui terminar. Ela riu. Conversamos rápido. Ela perguntou se eu tinha filhos, onde morava, e disse que achava bonito quando uma mulher trabalhava com dignidade. Me contratou ali mesmo. Disse que começava na segunda-feira. Eu saí de lá quase chorando de emoção. Nos primeiros dias, fiquei meio travada. Não olhava muito para ela, só fazia meu serviço em silêncio. Lavava, passava, limpava os quartos, polia o chão da sala de troféus. Sim, ela tinha uma sala só de prêmios e sempre deixava tudo impecável. Mas ela era diferente dos outros patrões que eu já tive. Tratava a gente com respeito, com afeto. Às vezes, chegava na cozinha e sentava na mesa para tomar café com a gente. Dava risada, contava histórias de viagens, perguntava da nossa família. Uma vez, eu estava varrendo o quintal quando ela chegou de um show. Era umas 2 da manhã. Mesmo cansada, me deu boa noite, perguntou se eu queria um lanche. Eu fiquei sem graça e recusei. Aí ela disse: pode aceitar, mulher. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Com o tempo, fui vendo que ela tinha um coração enorme, mas também uns momentos de tristeza profunda. Às vezes passava dias trancada no quarto, sem querer falar com ninguém. Outras vezes aparecia radiante, cantando pelos corredores, dançando com o filho no colo, distribuindo abraços. Era uma montanha-russa emocional. Eu, que sempre fui sensitiva, percebia quando o ambiente mudava. Quando ela estava mal, o ar da casa parecia pesado, difícil de respirar. Já aconteceu de eu entrar no quarto dela para trocar os lençóis e sentir um arrepio que me fez sair na hora. Não era coisa da minha cabeça. Parecia que tinha alguém ali, observando. Certa noite, enquanto eu terminava de limpar o banheiro dela, ouvi barulho no corredor. Abri a porta devagar e vi uma sombra passando, mas não era ela. O coração disparou. Fui até o quarto e ela estava dormindo com o filho. Fiquei paralisada. Naquele momento, comecei a desconfiar que existia algo mais naquela casa.
algo que a gente não via, mas sentia. Mesmo com esses sustos, eu gostava demais do emprego. Era o melhor salário que eu já tive, e ela me tratava com tanto carinho que parecia uma amiga. Às vezes me dava roupas, perfume, comida para levar para casa. Falava: "Você trabalha muito, merece o melhor." Eu só não entendia aqueles períodos de isolamento dela. Ela sumia e o empresário aparecia, um homem estranho, sempre de preto, olhar frio, voz baixa. Quando ele chegava, o clima mudava completamente. A casa ficava tensa, as risadas paravam. As outras funcionárias até inventavam desculpa para sair mais cedo. Eu também queria sair, mas ela pedia para eu ficar, dizia que confiava em mim. E foi assim que comecei a presenciar coisas que até hoje não consigo explicar direito. No começo, eu achava que a vida dela era perfeita. Dinheiro, fama, casa bonita, fãs no mundo todo. Mas depois de um tempo, percebi que nada daquilo trazia paz. Quanto mais eu convivia com ela, mais eu via o peso que carregava nos ombros. Ela sorria para todo mundo, mas quando a gente olhava fundo nos olhos, dava para ver uma tristeza escondida ali dentro, como se tivesse alguma coisa que não deixava ela respirar direito. A rotina na casa era puxada, mas eu não me importava. Limpava tudo com prazer, principalmente o closet, que era do tamanho de um quarto de apartamento. Tinha prateleiras cheias de sapatos, vestidos de show, roupas caríssimas, mas ela quase sempre usava as mais simples. Uma vez, enquanto eu passava pano no chão, ela apareceu com uma camiseta larga e o cabelo preso e sentou no tapete. Falou: "Eu devia doar metade disso aqui, sabia? Tem coisa que nunca usei." Eu brinquei: "Se quiser, eu ajudo a separar." Ela riu e respondeu: "Pode ser." Naquele dia foi a primeira vez que conversamos de verdade. Ela começou a contar que sentia falta da época em que cantava só por amor, sem se preocupar com o número de visualizações, sem precisar agradar empresário ou gravadora. Disse que tinha começado na igreja, cantando nos cultos de domingo, e que tudo parecia tão puro, tão leve, mas depois que a fama veio, as coisas começaram a mudar. Quando o sucesso chega, o mundo te abraça, mas é um abraço que aperta, ela disse, olhando para as roupas jogadas no chão. Fiquei sem saber o que responder. Só escutei. Ela respirou fundo e perguntou: "Você acredita em Deus?" "Acredito muito. É o que me sustenta", falei. Eu também acreditava, mas me perdi no caminho. Ela ficou em silêncio um tempo, mexendo num colar que sempre usava. As pessoas acham que a fama é bênção, mas tem coisa que vem junto que ninguém imagina. Fui criada na igreja evangélica, mas quando passei a trabalhar cantando em bares, os irmãos me viraram as costas por eu cantar músicas do mundo. Essa rejeição foi o suficiente para eu sair da religião. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Notei que ela usava aquele mesmo colar de vez em quando. Eu achava bonito, mas me dava um arrepio toda vez que olhava. Um tempo depois, numa tarde chuvosa, o empresário dela apareceu. Era um homem que me deixava desconfortável, sempre sério, falando baixo demais. A governanta me contou que ele cuidava da carreira dela desde que ela era adolescente e que praticamente mandava na vida dela. Nesse dia, ele chegou e foi direto para o escritório, onde ficou trancado com ela por horas. Quando saiu, ela estava pálida, com os olhos marejados. "Mas tá tudo bem, dona fulana?" Perguntei, meio receosa. Ela respirou fundo e respondeu, forçando um sorriso: "Tá sim, só trabalho demais." Mas eu sabia que não era só isso. Depois desse dia, ela começou a ficar diferente. Dormia mal, acordava no meio da noite, andava pela casa sozinha, descalça. Certa vez, acordei com um barulho de violão e fui ver o que era. Ela estava tocando uma melodia triste, chorando, e repetia uma frase baixinho: "Ele vai cobrar, ele vai cobrar." Fiquei parada na porta, sem coragem de interromper. No outro dia, ela fingiu que nada tinha acontecido.
Me cumprimentou com um sorriso cansado e pediu para eu preparar café. Eu fiz, sem tocar no assunto. Com o tempo, a relação entre nós ficou mais próxima. Ela me chamava para conversar enquanto eu arrumava as coisas, perguntava sobre minha família, ria das minhas histórias e me tratava como amiga. Eu tentava retribuir, mas ao mesmo tempo tinha medo de me envolver demais. Dava para sentir que tinha um muro invisível entre a vida dela e o resto do mundo. Um dia, a curiosidade falou mais alto e perguntei, meio sem jeito: "Patroa, me perdoa se for intromissão, mas aquele seu colar tem algum significado?" Ela ficou uns segundos me encarando e respondeu: "Tem, mas é melhor você não saber." Sorriu de leve e mudou de assunto. Só que aquela resposta me arrepiou até a espinha. Desde então, comecei a reparar mais nas visitas que ela recebia. Sempre as mesmas duas amigas, também cantoras, e o tal empresário. Eles se reuniam numa sala que ninguém podia entrar, uma porta de madeira escura no fundo do corredor. Eu passava o pano no chão perto dali e escutava vozes baixas, risadas contidas, e às vezes o som de algo caindo, como vidro quebrando. Depois, quando saíam, o clima da casa mudava completamente. Ela ficava calada, trancada no quarto. A luz da sala vivia apagada, e à noite parecia que o ar pesava. Até o cachorro dela chorava para o canto, sem motivo aparente. Uma madrugada, ouvi um grito vindo do andar de cima. Corri achando que algo tinha acontecido com o bebê, mas quando cheguei, ela estava sentada no chão, abraçada às pernas, chorando. Eu me abaixei e perguntei: "O que houve, menina?" Ela levantou o rosto e disse baixinho: "Não é nada, só estou pensando nas escolhas da vida." Naquele momento, senti que tinha muito mais coisa por trás daquela tristeza do que eu podia imaginar. Ela ficou uns dias calada, como se tivesse medo até de falar. Eu tentava puxar assunto, mas ela desviava. O olhar dela parecia perdido, sabe? Como se estivesse presa em alguma lembrança ruim. Na semana seguinte, o empresário apareceu de novo. Era sempre ele quem chegava quando as coisas pioravam. O jeito dele me dava calafrio. Ele entrava sem cumprimentar ninguém, ia direto para o escritório e a porta se fechava atrás. Dessa vez, ficou lá dentro quase a tarde toda. Quando saiu, notei que ela estava com os olhos vermelhos e tremia as mãos. Ele, por outro lado, parecia tranquilo demais. Deu um leve sorriso, acendeu um cigarro e foi embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, ela me chamou para conversar na varanda. Eu até me assustei, porque era raro ela me chamar assim, do nada. Sentei perto dela e ela ficou olhando para o nada por um tempo. Depois, soltou um desabafo que até hoje ecoa na minha cabeça. Sabe quando a gente é jovem e acha que o mundo vai se abrir para a gente? Que basta ter talento e fé? Ela disse com a voz mansa. Pois é, comigo foi assim. Eu só queria cantar, só isso. Ela contou que tinha apenas 15 anos, quando o empresário apareceu com uma proposta. Disse que cuidaria da carreira dela, pagaria todas as despesas e que ela teria uma vida de estrela. A família dela, muito simples, achou que era uma bênção. Só que ninguém leu o contrato direito. Ela assinou sem entender direito o que estava aceitando. 3 anos sem precisar trabalhar. Ele pagava tudo. Com 18, eu já estava na televisão, nos palcos, nos prêmios. Foi rápido demais, entende? Ela suspirou. Mas tudo tem um preço. Eu disse que queria ter essa sorte de assinar um contrato e ficar 3 anos sem trabalhar e sem me preocupar com as contas. Mas ela só balançou a cabeça. Não fala isso nem brincando, ela me respondeu, olhando direto para mim. Você não imagina o preço que é. Fiquei quieta. Não queria pressionar. Ela respirou fundo e mudou de assunto. Perguntou da minha filha se estava indo bem na escola. Mas o clima já tinha mudado. Eu sabia que ela estava escondendo algo sério, e aquilo começou a me consumir também.
Alguns dias depois, enquanto eu limpava o corredor, ouvi risadas vindas daquela sala trancada que ficava nos fundos. Pareciam as vozes dela, das duas amigas cantoras e do empresário. Só que as risadas eram estranhas, meio forçadas e misturadas com uns sons abafados, tipo sussurros. Me aproximei e vi um filete de luz saindo por baixo da porta. Uma luz avermelhada, fraca, mas diferente. Fiquei parada ali, tentando entender, até que ouvi passos e corri para o outro lado. No outro dia, quando fui limpar a sala, percebi que a porta estava destrancada. Entrei devagar, curiosa, e vi um monte de velas apagadas num canto, restos de cera no chão e uma mesa coberta com um pano preto. No centro, um copo quebrado e uma corrente. O cheiro era forte, como de incenso misturado com algo queimado. Senti o corpo inteiro arrepiar. De repente, ouvi a voz dela atrás de mim. "O que você está fazendo aqui?" Me virei assustada. "Desculpa, achei que podia limpar." Ela respirou fundo, visivelmente nervosa. "Sai daqui, por favor, e nunca mais entre sem eu mandar." A vergonha me consumiu, mas o medo foi maior. O olhar dela não era o mesmo. Tinha algo duro, distante, como se ela estivesse sendo outra pessoa. Fui embora quase correndo, sem olhar para trás. No final do expediente, a cozinheira me chamou para conversar. Era uma mulher experiente, trabalhava lá há mais tempo que eu. Ela disse: "Cuidado para não se meter onde não é chamada. Já teve gente que foi embora daqui por ver o que não devia." Perguntei o que ela queria dizer com isso e ela respondeu apenas: "Tem coisa que não é para nós entender." Fiquei pensativa. Tentei seguir a rotina normalmente, mas tudo na casa começou a mudar. Às vezes, as luzes piscavam sozinhas. Os espelhos embaçavam mesmo sem vapor. E uma noite, juro por tudo, ouvi o piano tocar sozinho de novo. Só que agora era uma melodia diferente, mais pesada. Quando contei para ela, ela só disse: "Às vezes, certas presenças não vão embora fácil." Foi a primeira vez que ouvi a palavra presença sair da boca dela. Desde então, comecei a reparar que o colar que ela usava nunca era tirado nem para dormir. Parecia que ele tinha alguma função de proteção, mas ao mesmo tempo dava para sentir que era um peso que ela carregava no peito. Poucos dias depois, ela me pediu para acompanhá-la até o quarto do filho, que tinha acordado chorando de madrugada. Fui junto e quando entramos, o bebê olhava fixo para a parede e ria, como se estivesse vendo alguém. Ela abraçou o menino, mas estava tremendo. "Ape-se, menina," ela sussurrou para mim. "Se eu te contasse tudo, você ia me achar louca." Eu fiquei muda, só consegui dizer: "Deus está vendo tudo e Ele é mais forte que qualquer coisa." Ela soltou um sorriso triste, olhou para o filho e respondeu: "Tomara que seja mesmo." Foi ali que percebi que por trás da fama e da beleza existia uma mulher aprisionada em algo que nem ela sabia como explicar. O clima na casa parecia outro. Até as plantas do jardim, que antes viviam cheias de flor, começaram a murchar. As meninas da cozinha comentavam que as luzes estavam piscando à noite e que ouviram passos no corredor quando todos já dormiam. Eu tentava não dar ouvido, mas também comecei a perceber coisas estranhas. Teve uma manhã em que cheguei cedo, o sol ainda nem tinha nascido direito e senti um cheiro de queimado vindo da sala dos fundos. Fui olhar e encontrei o chão coberto de cera derretida, como se alguém tivesse acendido dezenas de velas ali. O pano preto que cobria a mesa agora estava todo manchado, e no canto uma tigela com algo que parecia sangue seco. Senti um arrepio e saí antes que alguém me visse. Quando ela acordou, parecia exausta, os olhos fundos, olheiras escuras. Preparei o café e tentei animar o ambiente. "Dormiu mal, menina?" perguntei. "Sonhei de novo", respondeu, olhando para o chão. "E sonhou com o quê?" "Com um homem, todo de preto, me olhando fixo. Ele dizia que estava na hora." Ela disse isso num sussurro e largou a xícara na mesa. "Eu não quero mais, mas parece que não tem volta."
Aquilo me gelou o corpo. Antes que eu perguntasse mais, ela levantou e subiu para o quarto. Nos dias seguintes, ela começou a se afastar das duas amigas cantoras. As três quase não se falavam mais, e quando se encontravam, o clima era tenso. Eu presenciei uma discussão feia na varanda uma tarde. Uma das amigas disse: "Você vai colocar tudo a perder por causa de arrependimento?" E ela respondeu chorando: "Eu só quero paz, quero criar meu filho, quero minha vida de volta." A outra retrucou: "Paz não existe para quem quebra juramento." Fiquei escondida atrás da cortina, ouvindo cada palavra com o coração disparado. Quando elas foram embora, ela ficou sentada no chão, tremendo. Eu cheguei perto e coloquei a mão no ombro dela. "Senhora, o que está acontecendo?" Ela chorou mais ainda. "Eu fiz um acordo sem entender. Achei que era só contrato artístico, mas tem coisa ali que não é desse mundo." Fiquei sem voz. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Ela continuou: "Eu não quero mais servir para eles. Quero servir para Deus. Mas eles não deixam." Depois dessa conversa, tudo começou a piorar. A energia da casa ficou insuportável. O cachorro uivava toda madrugada, os espelhos rachavam sozinhos e o bebê dela chorava sem parar, apontando para o teto. A governanta pediu para sair, dizendo que não aguentava mais as coisas que andavam aparecendo. Uma noite fiquei sozinha terminando a limpeza da cozinha. A casa toda apagada, só a luz fraca da geladeira acesa. Escutei passos atrás de mim, mas quando virei, não tinha ninguém. Voltei a varrer e de repente senti um vento gelado passando pelo meu pescoço. O pano caiu da minha mão. Quando olhei para o vidro da janela, juro, vi o reflexo de uma sombra parada atrás de mim. Dei um grito e ela apareceu na porta com os olhos arregalados. "Você viu ele também, né?" perguntou quase sem voz. "Vi quem?" "Ele. O que me cobra toda noite." Eu tremia tanto que mal conseguia responder. Ela se aproximou, segurou minhas mãos e disse: "Me ajuda a sair disso. Eu quero voltar para Deus, mas não sei como." Fiquei sem saber o que dizer. Disse que ela precisava procurar um pastor, um padre, alguém que pudesse orar com ela. Ela concordou, mas pediu para eu não comentar com ninguém. Nos dias que seguiram, percebi que ela tentava resistir. Passava o dia ouvindo louvores, lia a Bíblia, acendia velas brancas, mas à noite voltava a gritar. Parecia que algo a atormentava dentro dos sonhos. Um dia, o empresário apareceu de surpresa. Mandou todo mundo sair mais cedo, disse que ia conversar com ela a sós. Ninguém questionou. Quando voltei no outro dia, encontrei ela pálida, cansada, mas com um sorriso estranho. "Tá tudo bem agora?" disse, tentando parecer serena. "Tive que aceitar umas condições novas. Não perguntei nada, mas por dentro sabia que aquilo não era bom. Parecia que ela tinha feito outro acordo, talvez para ganhar tempo. Foi a partir daí que a fama dela explodiu ainda mais. Nova turnê, novos prêmios, capa de revista, mas aquele brilho nos olhos sumiu. A alegria que ela tinha antes, aquela simplicidade, se perdeu. Agora ela vivia cercada por seguranças, câmeras e um silêncio que ninguém conseguia quebrar. E eu, toda vez que a olhava, sentia o mesmo arrepio que tive lá atrás, quando entrei naquela sala pela primeira vez. Depois de tudo que aconteceu, a casa pareceu voltar ao normal por um tempo. Ela estava mais animada, os shows tinham voltado com força total e as músicas dela não saíam das rádios. Era impressionante como o público amava aquela mulher. Eu via nas redes sociais, nas reportagens, nas entrevistas. Todo mundo falava do sorriso dela, da humildade, da energia que passava no palco. Ela era assim mesmo, alegre, espontânea, fazia piada com todo mundo. Às vezes eu estava limpando o corredor e ela vinha correndo, descalça, com o filho no colo, rindo, dizendo: "Ele não quer dormir, só quer brincar." A casa que andava pesada, de repente ficou cheia de vida de novo.
Ela ria, dançava, fazia bagunça na cozinha com as meninas, inventava receitas, queimava bolo, mas ninguém tinha coragem de reclamar. Parecia uma menina, toda elétrica, cheia de amor pela vida. Um dia, lembro que cheguei e ela estava na piscina com um chapéu enorme, cantando alto, enquanto tomava água de coco. Me chamou e disse: "Vem, mulher, senta aqui comigo. Hoje é dia de sol e eu quero aproveitar." Eu ri, dizendo que tinha trabalho, e ela respondeu: "O trabalho espera, o tempo não." Era assim. De um simples momento, ela fazia uma festa. Aquele jeito leve dela fazia qualquer pessoa querer ficar por perto. A equipe toda amava trabalhar com ela. O maquiador, as meninas da cozinha, até os seguranças. Mas com o sucesso crescendo, ela começou a se cobrar mais. Antes, ela era do tipo que comia pastel e tomava cerveja sem culpa. Agora, começou a se preocupar com o corpo, a aparência. Falava que o público reparava em tudo, que não queria dar motivo para fofoca. Passou a fazer dieta, caminhadas no condomínio e contratou uma personal. Uma vez, ela me pediu ajuda para preparar suco verde. "É horrível, mas dizem que faz bem para a pele", disse, rindo e fazendo careta. "Se for para continuar bonita, a gente sofre um pouquinho. Você nem precisa disso, menina. Já é linda desse jeito." Ela riu, me olhando com carinho, e podia ver que aquilo fazia bem para ela. Estava mais confiante, com o brilho voltando aos olhos. As roupas novas chegavam toda semana, e ela adorava provar tudo na frente do espelho, perguntando: "Esse vestido tá exagerado?" E antes mesmo que eu respondesse, girava e ria. Teve um dia que ela me mostrou um vídeo do show dela, dizendo: "Olha, eu fico arrepiada. Ouvir o povo cantando minhas músicas, mulher, não tem nada igual." Dava para ver o orgulho sincero que ela sentia pelo trabalho. O público amava ela de verdade. Era aquele tipo de artista que não precisava de escândalo para chamar atenção. Bastava abrir a boca para cantar e o resto acontecia sozinho. Mesmo com a rotina puxada, ela nunca perdeu a doçura com a gente. Sempre deixava presente, fazia questão de agradecer e às vezes vinha abraçar de surpresa. "Sem vocês, eu não dou conta, sabia?" ela dizia. "Vocês são minha base, minha família fora dos palcos." Aos poucos, foi ficando mais vaidosa, mas sem virar arrogante. Passou a se maquiar sozinha, a cuidar da pele, e falava muito de autocuidado. A mulher precisa se olhar no espelho e se gostar. Não é só para agradar os outros, é para se sentir viva. Mas eu notava que, junto com a vaidade, vinha também uma pontinha de insegurança. Às vezes, antes dos shows, ela se olhava no espelho e perguntava: "Será que ainda sou a mesma de antes?" E eu dizia: "É claro que é, só ficou mais bonita, mais forte." Ela sorria, mas o olhar ficava distante por uns segundos, como se lembrasse de algo que tentava esquecer. Apesar disso, os meses seguintes foram os melhores. A casa cheia de gente boa, os shows lotados, as risadas ecoando pelos corredores. Ela parecia feliz, em paz, e eu, que já tinha visto tanto sofrimento por aí, me sentia sortuda de estar perto de alguém tão generosa, tão humana. Era como se aquele brilho no olhar dela apagasse toda lembrança ruim. Com o passar do tempo, fui percebendo que, além de ser uma mulher de coração enorme, ela tinha um amor especial pelas duas amigas que também eram cantoras. As três eram inseparáveis. Tinham começado quase juntas na carreira. E ela sempre falava que, se não fossem as duas, talvez nem tivesse seguido em frente. Essas meninas estavam sempre por perto. Quando uma viajava, as outras mandavam mensagens, se ligavam em vídeo, riam à toa. A amizade delas parecia verdadeira mesmo, daquelas que a gente tem orgulho de ver. E ela fazia questão de demonstrar isso para todo mundo. "São minhas irmãs de alma", dizia, sorrindo.
A gente briga, discute, se desentende, mas no fim sempre volta a se amar. E era verdade. Às vezes, eu via as três no jardim, sentadas no chão, rindo alto, tomando vinho, lembrando dos tempos que eram pobres e viviam de show pequeno em cidade do interior. Ela contava as histórias com tanto carinho que eu me sentia lá, ouvindo como se fosse uma velha amiga. Mas também presenciei alguns momentos tensos. Quando as turnês delas coincidiam, sempre surgiam pequenas discussões. Coisa boba, tipo uma entrevista que uma deu sozinha, uma música que outra queria gravar primeiro, fofocas inventadas pela imprensa. E mesmo quando o clima pesava, era ela quem tomava a iniciativa de fazer as pazes. Lembro bem de um desses dias. As três estavam na cozinha, o ambiente pesado, e uma delas falou algo atravessado sobre uma campanha de publicidade. Ela respirou fundo, ficou em silêncio e depois disse: "Gente, chega disso. A vida é curta demais para guardar mágoa." As outras duas se olharam, ficaram quietas e, de repente, estavam todas abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Depois que elas foram embora, eu comentei: "Você tem um coração bonito, menina." Ela respondeu, ainda enxugando as lágrimas: "Ah, mulher, o amor que eu sinto por elas é maior do que qualquer briga. A gente se escolheu lá atrás, quando ninguém acreditava em nós. E era lindo ver como ela falava delas. Quando ia para entrevistas, sempre fazia questão de citá-las. Dizia que eram irmãs por escolha, companheiras de alma. O público adorava essa amizade. Achava bonito ver mulheres do meio artístico se apoiando daquele jeito. Nos bastidores dos shows, era sempre a mesma cena. Risadas, abraços, planos, uma maquiava a outra, trocavam roupa, cantavam juntas no camarim. Às vezes, eu via as três deitadas no sofá, cantando músicas antigas que marcaram o início da carreira. Era uma energia boa, verdadeira, que contagiava quem estivesse por perto. Mas o que mais me tocava era o jeito dela de perdoar. Podia estar magoada, podia ter chorado por algo que as amigas disseram, mas bastava uma ligação ou uma visita que ela abria um sorriso e dizia: "Ah, vocês sabem que eu amo vocês, né?" E abraçava forte, como se nada tivesse acontecido. Uma vez até brinquei: "Menina, você é boba. Elas que venham te pedir desculpa." Ela riu, balançou a cabeça e respondeu: "O orgulho só serve para aumentar a distância. E eu prefiro gente perto de mim." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça por muito tempo. Era fácil entender porque o público a amava tanto. Ela não fingia ser boa, ela era boa de verdade. Até quando errava, fazia com o coração. E as duas amigas também demonstravam carinho sincero, trazendo presentes de viagem, flores, lembranças para o filho dela. Às vezes ficavam hospedadas por dias e a casa virava uma festa. Eu via as três conversando madrugada adentro, rindo como adolescentes, cantando músicas antigas. Parecia uma irmandade mesmo, uma união que o tempo e a fama não tinham conseguido quebrar. E por mais que eu sentisse que existia algo escondido entre elas, algum segredo que unia as três de um jeito diferente, era impossível negar que aquele amor era recíproco. Elas se completavam, se entendiam com o olhar. E talvez fosse justamente por isso que ela insistia tanto em mantê-las por perto, mesmo quando o destino já dava sinais de que algo estava prestes a mudar. Por mais que ela amasse aquelas duas amigas, com o tempo eu percebi que elas também tinham uma influência muito forte sobre ela. Principalmente quando o assunto era aquele contrato antigo que ela havia assinado. Era como se as três dividissem um segredo que ninguém mais podia saber, algo que as ligava de um jeito diferente e que, de certa forma, mantinha elas presas umas às outras. Ela sempre falava com carinho das meninas. Dizia que eram irmãs de coração, que juntas tinham vencido o preconceito e a solidão dos palcos. Mas havia um detalhe que me deixava desconfortável. Toda vez que as duas vinham visitar, o humor dela mudava.
No começo, era alegria pura, risadas altas, música, piadas, vinho e lembranças. Mas bastava as conversas ficarem mais sérias que o semblante dela mudava completamente. Uma tarde, enquanto eu tirava o pó das prateleiras da sala, ouvi uma delas dizendo: "Você não pode se afastar agora. Já passou tempo demais." A outra completou: "Lembra do que foi prometido. Se quebrar o acordo, vai sobrar para nós também." Meu coração quase parou. Eu fiquei ali, imóvel, escutando cada palavra com medo até de respirar. Ela, com a voz baixa, respondeu: "Eu não quero mais viver assim, eu quero paz." Mas as amigas insistiam. "Paz?" Uma delas riu com ironia. "Você já sabe que isso não existe. A gente teve tudo o que pediu: o sucesso, o dinheiro, o reconhecimento. Agora é hora de cumprir a parte que cabe a cada uma." Senti um arrepio que subiu da sola dos pés até o pescoço. Eu já imaginava que tinha algo sombrio por trás daquele contrato. Mas ouvir aquelas palavras me confirmou o que eu temia. No final da conversa, as três saíram da sala. Ela estava pálida, tremendo, e as outras duas pareciam aliviadas, como se tivessem resolvido algo. Quando me viu, ela tentou disfarçar. "Tá tudo bem, mulher. É só coisa de trabalho." Mas eu via no olhar dela que não era. Nos dias seguintes, percebi que ela voltou a seguir certas rotinas que já tinha deixado de lado. Começou a acender velas vermelhas, passou a trancar a tal sala dos fundos de novo, e o colar prateado, aquele com o símbolo estranho, voltou a aparecer no pescoço. Às vezes ela ficava olhando para o espelho, murmurando palavras que eu não entendia. Uma noite, enquanto passava pano no corredor, ouvi risadas e passos vindo da sala fechada. As três estavam lá dentro e uma delas dizia: "Assim é melhor. Não adianta lutar contra o que te deu tudo o que tem." E ela respondeu quase chorando: "Mas e o preço? Até quando isso vai me perseguir?" Silêncio. E depois, a voz fria do empresário ecoando. Até o último aplauso, fiquei gelada. Depois daquela noite, notei que ela começou a agir diferente. Era como se estivesse tentando manter as aparências. Durante o dia, continuava alegre, sorridente, cuidava do filho, fazia stories cantando, postava vídeos brincando com os fãs. Mas à noite, o rosto mudava. A tristeza voltava, o olhar ficava distante. As amigas, por outro lado, viviam por perto, trazendo presentes, marcando ensaios, planejando novas músicas juntas. E ela, mesmo fragilizada, não conseguia se afastar delas. Eu via no jeito como olhava que, apesar de tudo, amava aquelas meninas de verdade. Certa manhã, enquanto arrumava as flores da sala, ela se aproximou e falou do nada: "Sabe o que é mais triste, mulher? É amar quem te prende." Eu parei, sem entender. "Como assim?" "Elas não são más, só aceitaram o mesmo que eu. A diferença é que eu me arrependo, e elas não." Naquele instante, percebi o quanto o amor dela pelas duas era confuso. Era mistura de carinho, culpa e dependência. Por mais que tentasse se libertar, sempre voltava para perto delas, como se precisasse daquela ligação para continuar respirando. E talvez fosse isso mesmo, um laço que o sucesso criou, mas que o arrependimento não deixava quebrar. Ela parecia cansada de fingir que estava tudo bem. Os olhos já não tinham o mesmo brilho de antes e a alegria que costumava preencher a casa vinha e ia como o vento. Eu via que ela lutava por dentro, tentando equilibrar o amor que sentia pelas amigas com o medo do que aquilo tudo significava. Teve um dia que ela me chamou para sentar com ela na varanda, coisa que não fazia há um bom tempo. O sol estava se pondo e ela ficou olhando o céu por uns minutos em silêncio. Depois, disse com a voz baixa: "Você acha que dá para recomeçar depois de errar tanto?" "Sempre dá. Deus nunca fecha a porta para quem quer voltar", respondi. Ela deu um sorriso triste.
Eu quero acreditar nisso. Tenho sentido falta dele, sabe? Antes de tudo isso, eu orava todos os dias. Agora tem noites que não consigo nem juntar as mãos. Parece que algo me segura. Naquele momento, percebi que ela estava tentando se libertar de verdade. Começou a ouvir louvores de novo, colocou uma Bíblia na cabeceira da cama e parou de acender aquelas velas vermelhas. No lugar delas, passava a noite com uma vela branca acesa e o colar guardado na gaveta. No início, as mudanças pareciam simples, mas a reação das amigas foi imediata. Elas começaram a aparecer cada vez mais, às vezes sem avisar. Sempre vinham alegres, cheias de presentes, mas por trás dos sorrisos dava para sentir a tensão. Uma delas comentou: "A gente está preocupada. Você anda falando umas coisas estranhas, indo em igreja." Ela respondeu firme: "E se eu quiser ir? Tenho esse direito." "Direito você tem, mas não se esqueça do que prometeu", disse a outra, com um olhar que me deu calafrios. Elas discutiram, e eu, que fingia limpar o corredor, vi quando ela começou a chorar. "Eu só quero ser livre. É pedir demais?" perguntou. Mas as amigas não cederam. Uma delas se aproximou e falou num tom sério: "Ninguém é livre depois de um juramento." Depois que foram embora, ela ficou um bom tempo trancada no quarto. Só saiu de madrugada com os olhos inchados. No outro dia, percebi que estava mais decidida. Pediu para eu ajudá-la a arrumar o quarto do filho e, enquanto dobrava as roupinhas, falou: "Eu não quero que ele cresça cercado dessas coisas. Eu quero criar meu menino perto de Deus, longe de tudo isso." Aquela frase me arrepiou. Ela falava com tanta sinceridade que dava para sentir o desespero no tom da voz. E a partir daí, começou a ir à igreja escondida. Pedia para o motorista deixá-la numa rua mais afastada e seguia a pé, de boné e óculos, para não ser reconhecida. Voltava leve, sorrindo, dizendo que lá conseguia respirar. Por um tempo, achei que ela ia conseguir se libertar. Voltou a cantar músicas antigas, mais suaves, começou a compor de novo, e até o filho parecia mais calmo. Mas a felicidade durou pouco. O empresário apareceu de surpresa, do nada, e o clima azedou de novo. Ele entrou sem pedir licença, ignorou todos na casa e foi direto para a sala dos fundos, aquela mesma sala que eu já tinha jurado nunca mais chegar perto. Depois de uns minutos, ela entrou atrás dele. Fiquei de longe, tensa. Ouvi gritos, passos apressados e o som de algo caindo no chão. Quando ela saiu, estava pálida. "Tá tudo bem?" perguntei preocupada. Ela respirou fundo com os olhos marejados. "Eles sabem que eu voltei para a igreja. Disseram que se eu continuar, vai ter consequência." No mesmo dia, as duas amigas ligaram. Falaram alto, nervosas. "Você está nos colocando em risco", disse uma. "Não é justo você mudar de lado agora", completou a outra. Ela desligou o telefone e ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o nada. Depois me disse: "Elas acham que me protegem, mas não percebem que estão me matando aos poucos." Aquela foi uma das últimas vezes que vi ela sorrir de verdade. Mesmo tentando se aproximar de Deus, parecia que as forças contrárias puxavam de volta. Os pesadelos voltaram, os ruídos à noite também, e às vezes eu via o colar em cima da mesa brilhando como se tivesse vida própria. Ela começou a se isolar, passava horas trancada, orando baixinho. E toda vez que fazia isso, o clima na casa mudava. O ar ficava leve, até o bebê dormia tranquilo. Mas bastava o empresário ou as amigas aparecerem para tudo escurecer de novo. Foi aí que percebi que a luta dela não era só espiritual. Era uma guerra por dentro, entre o medo e a fé. E pela primeira vez eu temi que o amor e a coragem dela não fossem o bastante para enfrentar o que vinha pela frente. Depois de tantas idas e vindas, de tanto choro e arrependimento, ela resolveu ceder. Não por fraqueza, mas para tentar encerrar tudo de uma vez por todas.
As amigas insistiram tanto que ela aceitasse fazer mais uma turnê com elas, dizendo que seria importante para a carreira, que o público estava com saudade das três juntas, que seria uma comemoração dos velhos tempos. No começo, ela recusou. Disse que não queria mais subir num palco para cantar músicas que não vinham do coração, mas depois de pensar muito, acabou concordando com uma condição. Essa seria a última. Eu topo fazer a turnê, mas depois disso acabou, falou com firmeza. Eu vou ser livre, como sempre quis. Lembro perfeitamente desse dia. Ela me chamou na cozinha, sentou à mesa e disse: Sabe, mulher, eu não quero morrer sem encerrar esse ciclo. Eu quero cantar pela última vez, olhar para aquelas pessoas e me despedir. Depois disso, ninguém vai me obrigar a nada. Fiquei olhando para ela e senti uma mistura de orgulho e medo. Orgulho, porque ela finalmente estava decidida. Medo, porque eu sabia que o empresário e as duas amigas não iam aceitar fácil essa libertação. Os ensaios começaram logo. A casa voltou a ficar movimentada, cheia de instrumentos, figurinos, bailarinos e maquiagem por todos os lados. Ela parecia animada, como há muito tempo não ficava. Cantava alto, ria com os músicos, fazia piada com o produtor. E por mais que eu percebesse o cansaço dela, aquele brilho nos olhos tinha voltado. Durante os intervalos, eu ouvia ela conversando com as amigas. Às vezes o tom era leve, cheio de risadas e lembranças, outras mais tenso. Uma tarde, escutei quando uma delas perguntou: E se depois dessa turnê você mudar de ideia? Ela respondeu sem hesitar: Não vou mudar. Essa vai ser minha despedida. Eu quero viver em paz, criar meu filho e seguir outro caminho. As duas se entreolharam e o silêncio que ficou foi pesado. Eu senti o coração apertar. Mesmo assim, ela seguiu firme. Se dedicou aos ensaios, cuidou da voz, começou a comer direito de novo e até chamou um personal para ajudá-la a aguentar o ritmo da agenda. Dizia que queria estar forte para essa despedida, que não podia sair de cena deixando uma imagem triste. Teve um dia em que estávamos no camarim, ela ajeitando o cabelo no espelho e comentou: Sabe o que é engraçado? Eu devia estar feliz, mas sinto como se estivesse me preparando para um adeus. Que nada, menina, é só ansiedade. Tentei animar. Vai dar tudo certo. Ela sorriu de leve. Vai sim. Pelo menos agora eu sei que essa é minha escolha e não a deles. Os shows dela sempre lotavam. O público cantava junto. Tinha gente chorando de emoção. Eu assistia pelos bastidores e me arrepiava. Ela parecia outra pessoa no palco, viva, radiante, cantando como se o mundo dependesse daquilo. Ela cantava e o público ia ao delírio, mas só eu percebia o olhar diferente dela. Tinha algo ali, um misto de alegria e despedida. Entre um show e outro, ela abraçava os fãs com força, como quem sabia que talvez fosse a última vez. Depois de cada show, a rotina era pesada. Viagens, entrevistas, eventos, tudo muito rápido. Mas mesmo exausta, ela mantinha o bom humor. Às vezes, me chamava no quarto para conversar baixinho. Falta pouco, mulher. Quando essa turnê acabar, vou fazer o projeto com as meninas e depois vou viver do jeito que sempre sonhei. As amigas pareciam desconfiadas e o empresário tentava convencê-la a assinar contratos novos, mas ela não cedia. Eu já estou cumprindo a minha parte. Depois dessa, acabou, repetia com firmeza. E quanto mais se aproximava o fim da turnê, mais ela falava sobre recomeço. Era como se ela soubesse que precisava fechar aquele ciclo, encarar o passado de frente para poder seguir em paz. E eu, do meu jeito, orava por ela todas as noites, pedindo para Deus não deixar nada de ruim acontecer. Mal sabia eu que aquele desejo de liberdade ia despertar a ira de quem não aceitava perdê-la. A última vez que vi ela sorrir de verdade foi naquele show em Salvador. O estádio lotado, o público cantando cada verso como se fosse oração.
Ela se emocionou tanto que quando desceu do palco ainda tinha lágrimas no rosto. Me abraçou forte e disse: "Falta pouco, mulher. Depois dessa turnê, vou viver do jeito que sempre sonhei." Foram dias intensos, de cidade em cidade, sem descanso. Mesmo exausta, ela fazia questão de atender os fãs, tirar fotos, agradecer. Mas quando as luzes se apagavam e o camarim ficava vazio, eu via a verdade no olhar dela. Estava cansada, triste, como se carregasse algo pesado demais para a alma. 4 dias depois daquele show, ela se preparava para viajar para outro estado. Seria mais uma apresentação, mas já não parecia empolgada. Lembro dela sentada na beira da cama, mexendo distraída no colar que nunca mais tinha usado. "Você tá bem?" Perguntei, percebendo o abatimento. Ela respirou fundo e respondeu: "Tô só pensativa. Sabe quando a gente sente que precisa de um tempo para si? É isso. Acabando essa agenda, vou dar um tempo de tudo." Tentei animar, dizendo que faltava pouco, que o país todo esperava por ela. Ela sorriu, mas foi um sorriso fraco, cansado. Às vezes, o sucesso cobra caro demais. Disse baixinho, olhando para o chão: "Mas eu sei que Deus está me ouvindo." Naquela manhã, ela se despediu do filho com um abraço demorado, daqueles que a gente sente que tem algo diferente. "Cuida dele para mim, tá?" Falou para a mãe antes de sair. "Logo tô de volta." Entrei com ela no carro até o aeroporto. No caminho, quase não falou. Ficava olhando a estrada pela janela, os fones no ouvido, cantando baixinho. Eu perguntei se ela queria que eu fosse junto nessa viagem, mas ela disse que não precisava, que seria rápido. "Fica tranquila, mulher. É só mais um show e depois tudo isso acaba." Foram as últimas palavras que ouvi dela. A notícia chegou algumas horas depois. O acidente foi sério e ela não resistiu. Lembro que deixei o balde e o pano caírem no chão quando ouvi o repórter falando o nome dela. As pernas travaram e o mundo pareceu girar. Fiquei sem ar, sem reação, como se meu corpo tivesse virado pedra. Os dias seguintes foram um luto nacional. Fãs cantando as músicas dela nas ruas, multidões chorando, homenagens em cada esquina. A televisão repetia as imagens do último show e era impossível segurar as lágrimas. Fui até a casa dela ajudar na arrumação. Tudo ainda tinha o cheiro dela, o perfume, os figurinos, o microfone sobre a penteadeira. Foi quando encontrei, em cima da mesa, um caderno aberto com uma frase escrita à caneta: "Depois dessa estrada, só quero voltar para Deus." Eu sentei, abracei aquele caderno e chorei como se fosse da minha família. Até hoje, toda vez que escuto uma música dela, eu sinto um aperto no peito, mas também uma paz, porque no fundo eu sei que ela conseguiu o que tanto queria: descanso. Ela não chegou ao destino do show, mas talvez tenha chegado ao destino que o coração dela pedia fazia tempo. Vimos aí mais um vídeo. Eu quero orar pela sua vida neste dia chamado hoje. Em nome de Jesus, pode deixar seus pedidos de oração. Nós estaremos clamando pela sua vida, casa, família. Neste dia chamado hoje, Deus estará entrando com providência ao mal que tenta chegar na sua vida, casa, família. Deus vai repreender e jogar este mal por terra, e nenhum mal vai chegar à sua tenda, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero clamar pela sua vida, em nome de Jesus. Toda honra e glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, na beleza da tua santidade, eu lhe entrego, meu Pai, a cada servo e serva tua, meu Pai, aos teus cuidados, neste dia chamado hoje. Deus vai visitando, meu Pai, com grande poder e autoridade, repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do adversário. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, conhece
daquilo que o teu povo, meu Pai, precisa, Senhor amado. Deus, a tua presença, meu Pai, nos consola. O teu Espírito Santo, meu Pai, que habita sobre nossas vidas. Deus, meu Pai amado, eu te peço, meu Pai, alcança, meu Pai amado, o teu povo, a tua igreja. Ô Espírito Santo, que nada, meu Pai, de mal venha acontecer com teus filhos, que nada de ruim venha acontecer com servos e servas tuas. O Senhor, meu Pai, conhece, meu Pai, todas, meu Pai, as nossas dificuldades. Por isso, meu Pai, nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, a cada pedido de oração, Senhor amado, aos teus cuidados. Entra, meu Pai amado, com a tua providência, meu Pai amado, nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, a cada, meu Pai amado, providência, aqueles que precisam, meu Pai, de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, do teu agir, né, e do teu sobrenatural, meu Pai, sobre a vida deles. Que o Senhor nesta tarde venha agir, né, que o Senhor nesta tarde venha prosperar, né, que o Senhor nesta tarde venha, meu Pai amado, fazer grandes coisas sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Espírito Santo do Senhor, eu creio, meu Pai, eu acredito que o Senhor nesta tarde, meu Pai, com teu sobrenatural e com a tua glória, já está, meu Pai, levantando, Senhor, pessoas aqui, Deus, pessoas que estavam se sentindo caídas, pessoas que estavam se sentindo deprimidas, pessoas, meu Pai, que estavam se sentindo afastadas. Deus, que o Senhor nesta hora venham pegar, meu Pai, nas nossas mãos. Espírito Santo do Senhor, a cada, meu Pai, pedido de oração, a cada súplica, a cada clamor, Senhor amado, a cada pessoa que precisa de uma ajuda espiritual, eu lhe entrego, meu Pai, aos teus cuidados. Vai agindo e vai trabalhando. Vai quebrando, meu Pai, toda a seta. Deus, todo adversário vai repreendendo nesta hora. Deus Todo-Poderoso, sabemos que o inimigo ele se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando agir, tentando atrapalhar, meu Pai, os seus planos sobre as nossas vidas. Mas eu creio, meu Pai, que este mal está sendo repreendido. Eu creio, meu Pai, que este mal está sendo jogado por terra. Deus, toda porta fechada, todo agir, meu Pai, de Satanás, que tem agido, meu Pai, das profundezas do inferno, eu creio que o Senhor já está cortando este laço. Eu creio, meu Pai, que esta maldição hereditária já está sendo jogado por terra, e o nome do Senhor já está sendo glorificado e exaltado na vida, meu Pai amado, dos teus servos e servas tuas. Vai levantando, meu Pai, com grande poder, vai levantando, meu Pai, com grande autoridade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, glória seja dada ao teu nome. Aqueles que precisam, meu Pai, de um milagre, Deus, na sua vida sentimental, material, espiritual, na vida dos teus filhos financeiras, a cada área, meu Pai, dos teus servos nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, nas tuas mãos. Vai agindo, vai trabalhando, vai levantando. Deus, vai capacitando, vai erguendo. Deus Todo-Poderoso, precisamos, meu Pai, da tua ajuda. Precisamos, meu Pai, do teu socorro. Precisamos, meu Pai, do teu sobrenatural. Precisamos, meu Pai, da tua bênção agindo, meu Pai, sobre nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, porque a tua palavra diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós estamos fazendo isso aqui, meu Pai, clamando. Nós estamos aqui, meu Pai, te adorando. Nós estamos aqui, meu Pai, glorificando. Nós estamos aqui, meu Pai, exaltando. Nós estamos aqui, meu Pai, acreditando no milagre, acreditando, meu Pai amado, na ajuda sobrenatural que o Senhor pode fazer sobre nossas vidas, porque sabemos, meu Pai, que sem ti nós não somos nada. Nós somos como um grão de areia em meio ao deserto, mas a tua graça nos consola. O teu Espírito Santo habita sobre nossas vidas. Por isso, meu Pai, vai habitando, vai, meu Pai, agindo, vai, meu Pai, levantando, vai fazendo, meu Pai, teu sobrenatural
sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Não deixa, meu Pai, que o mal, não deixa, meu Pai amado, que o pensamento contrário venha, meu Pai, habitar na vida, na casa, na família dos teus filhos, mas que esse mal venha se batida em retirada. Deus Todo-Poderoso, com essa seta maligna que estava tentando se aproximar da casa, da família dos teus filhos, que seja repreendido e jogado por terra. Eu creio que o teu Espírito Santo está entrando. Eu creio, meu Pai amado, que a ajuda dos altos dos céus está chegando sobre a vida dos teus filhos, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha agir, Senhor amado, naquela causa, na justiça. Vai, meu Pai, agindo, vai, meu Pai, trabalhando, vai, meu Pai, erguendo esta depressão, Deus Todo-Poderoso, essa insônia, Deus Todo-Poderoso, esse espírito maligno que estava tentando penetrar no coração, na mente dos teus filhos, para jogar um bloqueio mental, para eles não conseguir raciocinar, meu Pai, o que o Senhor quer fazer com eles nesta terra. Que o Senhor nesta hora venha repreender, né? Que o Senhor nesta hora venha multiplicar bênçãos sem medidas na vida, meu Pai, do teu povo, da tua igreja. Deus, o teu povo clama, o teu povo glorifica, porque, meu Pai, nesta hora eu creio que o Senhor já está agindo, meu Pai. Eu creio que o teu nome está sendo glorificado e exaltado na vida, Senhor amado, daqueles que crê, né? Deus, na vida, meu Pai, daqueles que realmente se entregam 100% na tua presença. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai, meu Pai amado, pegando na nossa mão, vai fazendo o teu milagre, o teu sobrenatural, porque, meu Pai, eu creio, eu acredito que o milagre já está chegando, a tua glória, meu Pai, está resplandecendo, e aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Obrigado pela tua presença, pela tua glória que resplandece. Abençoa, meu Pai, a cada um e dá vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Pode deixar seus pedidos de oração aí nos comentários, que nós estaremos orando e clamando pela sua vida, em nome de Jesus. Creia na sua vitória, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.